Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando daqui nesta manhã de domingo, dia 31 de agosto de 2025, é o último domingo do mês de agosto de 2025, o último dia também. Nós temos 23 graus nesse momento, a temperatura vai subir até os 29 hoje, tá? É 29 segundo o termômetro, mas a sensação térmica é de 33, 34 graus. A umidade relativa do ar está em 30% e não existe possibilidade de chuva, tá? Não existe a possibilidade de chover. Isso, não vai chover não. É o inverno brasileiro, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, tá? Tá complicada a situação para nós aqui. Muito seco, muito complicado, e nós estamos vendo que nesses dias de dificuldades, de problemas, nós temos aí algumas pessoas que estão fazendo fogo, tá? Fogo é crime, quem coloca fogo comete um crime, punível na forma da lei e com uma multa pesada, tá? É um crime ambiental. Você que for pego colocando fogo aí, cuidado, porque você, além de estar desobedecendo e causando problema para muita gente, inclusive para você, você está fazendo aí um desserviço, está prestando um desserviço para a população da sua cidade. Não é só de Ribeirão Preto, não, tá? Aonde tiver seco, onde tiver complicada a situação da qualidade de ar ou do ar, né? Você está cometendo um crime aí. Outra coisa, presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Os alertas hoje, nós vamos fazer bem rapidinho, e tem o pessoal que tá doidinho para capar esse negócio de falar do inferno, né? Que fala do céu. O céu é muito mais gostoso de falar, tá? Mas para poder ir para o céu você precisa aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida. Por isso que eu falei do inferno. Primeiro, porque o inferno você não precisa fazer nada. O homem já nasce destinado ao inferno. É complicado, né? Já nasce quando ele está lá na enfermaria, lá na maternidade, ele já está destinado ao inferno. Só vai para o céu se ele, na realidade, na idade do juízo, né? Que alguns calculam 12 anos, outros 10, mas quando ele já puder decidir, e aí ele vai ter que decidir se ele quer ser batizado, se ele aceita Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, se ele vai ser batizado, se ele vai querer ser um cristão autêntico, né? Aí já muda a história. Mas, infelizmente, para toda a humanidade, e essa notícia não é nova, ela é antiga, né? Todos pecaram e destituídos, retirados da presença de Deus estão, né? Todos pecaram, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. É isso, tá? Então presta atenção, vou fazer bem rapidinho para ver se a gente consegue. Ainda hoje eu vou tentar fazer então a segunda parte, e aí quem sabe amanhã a gente já fala a respeito do céu, tá? Escorpiões, mosquito Aedes aegypti estão por aí e estão causando problemas, tá? Se você tem algum ambiente favorável a isso aí na sua casa, que você cuide aí do seu ambiente para que você não tenha nenhum dos dois dentro da sua casa, tá? Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, principalmente nesses dias mais secos, de sol forte, né? Você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. Não se esqueça que o mosquito Aedes aegypti, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue, quando é hemorrágica, ela pode te levar a óbito. Ela pode te levar a óbito, sim, tá bom? Hoje eu coloquei aqui embaixo aí um lettering, fica aí correndo aí, falando que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esse é um convite, tá? Um convite para você que está me ouvindo e vendo nesse momento. Então, ouvendo, né? Você tem aí esse lettering correndo aí para que você possa entender o que é que nós estamos falando a respeito de Jesus, tá bom? Dado esses avisos, esses recados,
Você não deve fazer caminhada e cuidar da sua casa para que não tenha nem mosquito Aedes aegypti, nem escorpião dentro da sua casa. Eu vou falar com você a respeito de uma outra situação que às vezes as pessoas ficam bem chateadas, né? Que muitas vezes nós tentamos falar com elas para poder ver, muda de vida, sai dessa situação. Pronto, tá aí, tá arrumadinho agora, dá para entender. Existe justiça de Deus até no inferno. Apesar de ele não querer lançar ninguém no inferno, esse inferno, o lago de fogo ardente, foi feito para o diabo e seus anjos. E quando ele der a sentença, para aqueles que não aceitaram, não se arrependeram dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eles vão ter que passar por esse julgamento, né? Por essa sentença, vão ter que ouvir essa sentença de Deus. E ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e que vão para o lago de fogo eterno, que foi feito para o diabo e seus anjos. Simples assim, tá? Então preste atenção nessa situação aqui, que eu coloquei uma outra situação aqui. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46. Esse versículo a gente já tem falado a semana inteira, né? Então, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que é a respeito da justiça de Deus no inferno. Olha, Deus é perfeitamente justo, tá? Não é aquela situação, então Deus vai ser injusto, vai colocar... Não é isso. Deus é perfeitamente justo. Ele vai, sim, colocar ou dar a sentença para aqueles que não aceitaram. Ele é perfeitamente justo. E presta atenção, longe de Deus fazer o que é mal. Eu anotei aqui. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Presente gratuito de Deus que temos em união com Cristo, nosso Senhor. Romanos do capítulo 6, versículo 23, Deus já providenciou essa solução. Sabe aquela história da gente falar assim, eu quero decidir pelo pior? O ser humano sempre tem essa tendência de querer desobedecer, né? Para depois colocar a culpa. Como que pode? Deus sendo bom vai fazer alguma coisa? Não, ele não vai fazer. Está na sua mão, é só você decidir o que você quer que ele faça. Você decide. Então preste atenção, longe de Deus fazer o que é mal. O Todo-Poderoso nunca fará o que não é direito. Está escrito em Jó, no capítulo 34, versículo 10. Quando a gente chega e pergunta para as pessoas se ela quer aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, que nós estamos dizendo para ela aquele sacrifício que foi feito lá pela minha e pela sua vida, você precisa aceitar. É mais ou menos parecido com a anistia que alguém ou uma autoridade quer dar para você, um perdão. Mas se você não for lá e requerer, ele não vai saber que você quer. Entende? Eu até poderia fazer ou mostrar aqui uma situação, e quem sabe você até de Ribeirão vai servir de exemplo para você aí. Amanhã, a partir do dia 1º de setembro, a Prefeitura de Ribeirão vai dar anistia para todos aqueles que não pagaram suas contas em dia, que atrapalhou e ficou com aquela situação de pendência com a Prefeitura, tá? A partir de amanhã, tudo que foi imposto, que foi consumo de água, de esgoto, tudo. Se você não for lá na Prefeitura e requerer isso, você não vai ter direito, tá? A hora que terminar o prazo, acabou. Assim também é com a salvação, Se você não for lá e requerer o seu direito, você não vai ter. Então presta atenção. O inferno demonstra a santidade absoluta de Deus. É isso.
Deus é santo e aqueles que praticam a iniquidade não podem estar perto dele. E cada pessoa recebe exatamente aquilo que merece. Aquilo pelo que ela fez, aquilo pelo que ela lutou, batalhou e quis, tomou de decisão. Então, Deus é perfeitamente justo, que Ele não vai querer perto dele pessoas que praticam a iniquidade e que fazem as coisas erradas e depois querem entrar para o lugar certo. Isso, para mim, está me cheirando um outro regime, Vive fazendo coisa errada e depois quer ter o direito. Nunca trabalhou para ter uma posição e a hora que alguém tem, você quer denegrir a imagem daquela pessoa. Presta atenção na segunda coisa aqui que eu coloquei. O pecado exige punição. Olha o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Acabei de falar esse versículo para vocês. Romanos capítulo 6, versículo 23, esse mesmo. Então presta atenção, longe de Deus fazer o que é mal, Ele não quer. Mas o salário do pecado, o pagamento para aqueles que praticam o pecado é a morte. Mas tem um presente, o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo, o nosso Senhor. A lei moral, presta atenção aqui, é uma situação, eu vou colocar até aqui não. O pecado exige uma punição, exige um pagamento, A lei moral de Deus demanda consequências, E a consequência é essa. Ele é tão justo, tão puro, tão Deus na sua totalidade, que Ele não quer que você vá para lá. E Ele já arrumou, já deu, entregou o seu Filho amado para morrer ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Perdão dos nossos pecados. E todos pecaram, e destituídos nós estávamos da glória de Deus. E agora, através de Jesus Cristo, nós fomos realmente perdoados, e aí nós não temos mais o medo do inferno. E eu não estou falando aqui, tem gente aí que ficou pensando que eu estava, até anotei aqui um nome da situação que as pessoas têm de ir para o inferno. Adefobia, com H. H-A-D-E, fobia. Adefobia, tem medo excessivo do inferno. Nós que estamos em Cristo não temos mais que ter medo, Se você ainda não aceitou, você o aceite, porque realmente o pecado exige uma punição e o salário do pecado é a morte, mas tem um presente gratuito de Deus, que é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor, Então, o pecado não pode ficar impune, ele tem que ter uma punição. Vai ter uma punição. E aí, quando essa punição acontecer, é porque você já passou para o lado de lá da eternidade, Você já não está mais no plano terreno, você já entrou para o plano espiritual. E lá no espiritual, Deus vai sim, vai. Infelizmente, para aqueles que não aceitarem a Jesus Cristo como Salvador em vida, Deus vai sim dar a sentença que é para se apartar dele, aqueles que praticam a iniquidade, que gostavam de pecar ou de fazer, ou de pecar voluntariamente, Então, presta atenção que você pode sim ter ou ser mandado para o inferno por Deus se você não aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. O terceiro tópico que eu quero falar aqui, quero ser bem rapidinho hoje, bem rápido. A escolha humana é respeitada. Deus não vai atropelar a sua escolha. Ele não quer ninguém no céu a contragosto. Não quer. Às vezes a pessoa fala, mas Deus... Não, às vezes a pessoa não quer ir para o céu. Não quer. E aí? Por isso que quando Jesus veio ao mundo e morreu na cruz do Calvário, ele veio para poder cumprir e pagar por nós. Porque senão não precisava ter morrido na cruz do Calvário. O Filho de Deus. Lembra de uma passagem que Josué, até esses dias para trás eu falei aqui
Falei com vocês a respeito de uma situação que Josué chegou numa encruzilhada e falou pro povo, olha, escolham hoje a quem vocês vão servir. Vocês podem escolher. E hoje para você também é a mesma coisa. Escolha hoje se você quer ou não ir morar no céu. É escolha. Deus vai respeitar a sua escolha. Quando Josué falou isso para aquele povo, ele já deu a sentença dele. Falou, vocês escolham aí quem quer que vocês vão servir. Se a Deus ou se vocês vão querer servir aos deuses desse povo aí, dos filisteus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso. Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. Você pode até achar isso. Mas o ser humano... Não, estou falando aqui para você hoje. Olha, não vá para o inferno. O inferno é um lugar terrível, não é bom. O inferno é um lugar difícil. Você vai sofrer, lá tem sofrimento, ranger de dentes. Lá o fogo não se apaga, arde dia e noite. Não é bom. E aí você fala assim, mas Deus não vai ser tão ruim assim. Olha, vai, a sentença vai ser dada. A escolha humana é respeitada, tá aí, a escolha humana é respeitada. E o inferno é a última, presta atenção, o inferno é, em última análise, uma escolha. Você vai escolher se você quer ir para lá ou não. É você que escolhe. E aí, nós podemos falar para você muitas coisas, mas se você não der ouvidos, não adianta. Amanhã, ou ainda hoje, nós vamos falar do tópico final. É o 5, tá? E no 5 eu falo a respeito de escapar do inferno. Alguém brincou esses dias aí, escapar do inferno é fácil, só sair de Ribeirão Preto, porque estava um calor tremendo. Eu falei, ixi, não é nem sombra daquilo que vai acontecer na eternidade. Não é. Então presta atenção aqui, eu vou falar o tópico 5, como escapar do inferno. Não sei se ainda hoje, se der tempo nós vamos falar ainda hoje. Mas para que você comece o mês de setembro ouvindo falar a respeito do céu, né? Mas, como isso demanda tempo e tem que ter aqui, e eu sou um exército de um homem só, então eu vou falando aos poucos, conforme vai dando, né? Então, a justiça de Deus também está presente lá no inferno, tá bom? Presta atenção nisso daí, porque depois que já estiver na eternidade não tem chance, tá? Não existe uma chance de purgatório e não existe chance de melhorar e voltar numa próxima vida na eternidade para poder melhorar e galgar uma situação melhor na próxima encarnação. Não tem reencarnação. Não tem. Tá bom? Não tem. Escuta o que eu estou falando. Não existe possibilidade. Está destinado ao homem morrer uma só vez. Vindo, depois disso, o juízo. É simples assim. Não se iluda com essa situação de que vai ter uma segunda chance. Não terá uma segunda chance. E você não pode acreditar nessa situação. Se você acreditar nisso, eu quero dizer para você que a sentença sua você já está decretando. Você vai realmente viver no inferno. Tá bom? Não tá bom. Para quem vai viver no inferno, não tá bom. Tá certo? Eu gostaria muito que você aceitasse a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida, entregasse o seu caminho ao Senhor e confiasse nele, porque Ele tudo vai fazer, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Hoje é domingo, né? Domingo, dia de visita, já tem muita gente recebendo visita aí. Espero que todos vocês tenham boas notícias para passar para as pessoas que estarão visitando vocês e que eles também tragam boas notícias para todos vocês, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão vivenciando uma situação de guerra, de conflito. Que o Senhor coloque as suas mãos e faça com que esses homens e mulheres que estão no comando dessas nações voltem as suas mentes e corações para a mesa de negociação, para que eles possam negociar a paz o mais rapidamente possível e também retirar esses homens e mulheres desta situação de penumbra, de desespero,
que o Senhor dê graça a cada um deles para que possam fazer o melhor sobre cada uma dessas nações em conflito. Eu oro por aqueles que estão vivenciando o luto, aqueles que estão nesse momento enlutados, aqueles que estão passando por essas dificuldades. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor envie o seu Espírito Santo para poder acalentar, acalmar, consolar os corações de cada um desses que estão vivenciando o luto, familiares, amigos, parentes, todos eles que sejam consolados pelo teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Eu oro nesse momento por todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que nesse momento estão voltando para o caminho. Que o Senhor dê graça, dê saúde e paz a cada um deles e que os aceite como filhas e filhos queridos que são, e que o Senhor também faça o melhor na vida deles nesse tempo, perdoando os seus pecados e escrevendo os seus nomes no livro da vida. Aquele abraço amoroso, caloroso que o Senhor sempre dá àqueles que voltam, àqueles que aceitam, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, abrace-os nesse momento. Perdoe os seus pecados e escreve o nome de cada um deles no livro da vida. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José, pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família. Oro pela Dona Neia e pelo seu Fernando. Oro também pelo Fabiano. Oro pela avó Hilda, avó Luzinete, avó Tereza e as suas famílias. Oro pela avó Neuza, pela Sandra, sua filha, pelo Vitor e pelo Pedro, que são os filhos da Sandra, netos da avó Neuza. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso, creches de idosos. Que o Senhor abençoe e guarde cada um deles, os que estão precisando desse serviço e aqueles que estão trabalhando nesses lugares também. Eu oro pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que hoje estão de folga, descansando do ambiente escolar, mas que amanhã estarão de volta, se o Senhor assim permitir, que eles possam ter uma bênção especial nesse domingo, possam ter aquilo que é necessário para viver e que também amanhã, ao retornarem para a escola, encontrem homens e mulheres de bem para ministrar sobre a vida deles. E eu abençoo todos aqueles que trabalham no ambiente escolar. Oro também por aqueles que trabalham no ambiente hospitalar, nas UPAs, UBS, UBDS, nos hospitais. Que a tua boa mão esteja estendida sobre esses trabalhadores deste tão difícil segmento que é a saúde. Meu Pai, em nome de Jesus, socorre a cada um deles, a mente e o coração, guarde e dê força, sabedoria para que possam lidar com os pacientes que estão adoentados, que estão acamados e que muitas vezes não estão com paciência para poder esperar a cura, a efetiva realização daquilo que é necessário, dos procedimentos dentro do ambiente hospitalar. Eu oro te pedindo uma bênção especial sobre todos eles. Oro por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tribulação, aqueles que nesse momento estão sendo oportunados, aqueles que estão nesse momento possuídos de demônios. Nós repreendemos a ação desses espíritos malignos e dizemos que não tem poder sobre a vida dessas pessoas. E aqueles que estão nesse momento passando por esses problemas, nós repreendemos esse espírito maligno em nome de Jesus. Sai dessa vida, você não tem poder sobre essa vida. O único espírito autorizado a se manifestar na vida dessas pessoas é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós pedimos ao Senhor que dê minutos de lucidez para esses homens e mulheres, para que eles possam decidir qual espírito irá atuar na vida de cada um deles. Oramos pelos empregados, pelos empregadores, pelos desempregados que estão buscando uma recolocação, que possam estar se capacitando ou recapacitando, requalificando para poder exercer as funções que estão sendo solicitadas por todos esses empregadores, esses empresários, e que todos eles tenham uma bênção especial no mês de setembro, que está para se iniciar amanhã. Eu oro pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, por Ribeirão Preto
que todos os homens e mulheres, sejam eles da Justiça Federal, da Justiça Estadual, local, municipal, né? Aqueles que estão no Legislativo, no Executivo, seja qual instância for, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre eles. Mas aqueles que estão andando fora dos caminhos e fazendo coisas que não agradam ao Senhor, que o Senhor trate com cada um deles pessoalmente, cuidando para que aqueles que estão necessitados nesse momento possam ter uma bênção especial ao servir ao Senhor. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz com Deus. Bom domingo a todos vocês. Até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Bom dia.